Vou demonstrar aqui uma ferramenta no controle de associados, que é exibir receita contra despesa. Essa ferramenta é útil para analisar os contratos quanto à sua receita e a sua despesa. Essa ferramenta é útil para a análise da aplicação de reajustes no vencimento de contrato PJ, principalmente. Então vamos lá, vamos pegar aqui uma competência até 6 de 2016. Então eu tenho aqui os filtros, eu posso selecionar pela classe, por grupo, até mesmo por um associado, também por uma empresa. Então vamos pesquisar aqui. Enquanto ele vai pesquisando, e é o seguinte, as informações de receita é o que foi efetivamente recebido neste período, e a parte de despesa é o que foi efetivamente pago pelo contas médicas. Então ali também tem os tipos, né? Pode ser o analisado, o calculado e o cobrado. O cobrado, no caso, é o que estamos utilizando, que é o quanto que o prestador realmente cobrou de contas médicas. Então agora já exibiu na tela. Então é o seguinte, vamos para entender aqui. O que estiver aparecendo em vermelho, ele faz uma comparação, o sinistro, tudo que tiver acima de 70%, ele vai aparecer em vermelho. E tudo que for menor vai aparecer em azul. Tal. Por que isso? Porque normalmente no mercado 70% é o número que o pessoal trabalha, que é o máximo assim, de custo de contas que um contrato pode, para ele ser viável. Neste caso, vamos supor, se uma empresa está apresentando um sinistro maior que 70%, no aniversário do contrato, normalmente o departamento comercial tem duas alternativas. Ou aplica um reajuste para compensar essa diferença, ou a empresa ou é cancelado o contrato, porque do contrário a empresa vai continuar tendo prejuízo, porque neste caso os 70% é somente aqui contas médicas, não está levando em conta o custo operacional da empresa. Então aqui ele está mostrando aqui as empresas, a classe, o total da despesa, a receita, e aqui é o percentual do sinistro. Nessa coluna, a quantidade de vidas faturadas. Selecionando a empresa, se a gente vai entrar nessa aba, é o específico daquela empresa. Então aqui é possível ver por associado, então aqui pela despesa. Então este associado 417, neste período ele deu uma despesa de 172 mil. Então você vê, o sinistro dele está 13.000%. Mas vamos supor, na média, juntando, essa empresa está dando um sinistro de 103%. Aí você pode ver por grupo, o sinistro por grupo, por plano, para saber qual plano que está dando maior quantidade de sinistro. E aqui o contas médicas. No contas médicas será exibido a conta realmente de cada item e para cada associado, e o que foi, que tipo de conta que foi, qual o procedimento que foi executado e o custo, para fazer uma análise. O detalhe é o seguinte, nessas telas, nessas abas aqui, é possível o exportar para Excel, ele exporta a grid de cada aba que ele está ativa no momento. Essa aba acumulado, ela é útil também para fazer uma análise também da empresa, da despesa, só que aqui você tem um detalhe do custo, além do sinistro, tem o custo operacional. Então vamos supor que o sinistro seria 70 e, por exemplo, um custo operacional
de 10%. Então ele vai fazer aqui um cálculo e vai apresentar por empresa, para cada competência, a receita e a despesa, o quanto é o sinistro, e aqui ele vai somar o sinistro mais o custo operacional. Então, no caso aqui, a despesa foi 599, o sinistro mais o custo operacional 686. Neste caso, o sinistro dessa empresa seria 82% e não 71%, como está apresentando aqui. Então aqui é possível fazer uma análise também dessa forma, também pelo custo operacional. Nessa tela também tem uma outra opção que é consulta planos, empresas, associados. São várias consultas que, úteis para fazer trabalhos, manipulações, simulações. Então, por exemplo, aqui as empresas, então ele apresenta as empresas, quantos associados ativos, como é a última competência faturada, nesse caso aqui não teve faturamento, mas ele vai trazer o último faturamento, e aqui o plano, quais os planos que tem, a quantidade de associados ativos e a descrição também do plano. Aqui os associados, aí todos os associados da base. No caso, quiser exportar para o Excel para fazer uma análise, aí ele traz o CPF, o CNS e várias outras informações, admissão, se quem for com exclusão, o valor que está pagando, várias informações úteis para fazer análise. Então é uma consulta completa dos associados. Então tem os planos, qual a faixa etária, o valor, admissão, exclusão. Então ele traz aqui são informações, endereço, data de adesão e etc. E os que tiverem em vermelho é associados que estão cancelados. Faixa e recebimento. Então aqui, por exemplo, no caso quiser fazer uma análise de cobrança por faixa etária, temos aqui, ele vai te mostrar a quantidade de vidas e o valor pago. Nesta tela, o sistema mostra por plano e empresa associado, que tem até 30 associados. E a mês de reajuste, o registro na ANS, que também aqui as empresas utilizam para separar faturamento e também reajustes. A quantidade de vidas, então nesse caso aqui, você pode fazer uma simulação para saber a quantidade de vidas mês a mês, por exemplo, no caso por classe. Então eu quero saber a quantidade de vidas por classe, então eu venho aqui, ele vai mostrar, olha, a quantidade de vidas em janeiro era 23, foi incluída 0, excluída 0. Então em fevereiro o saldo começa com 23. E assim ele mostra a evolução, para acompanhar o que foi incluído, né, excluído e a evolução das vidas no plano. Então aqui eu posso vir aqui e marcar, se eu marcar classe empresa, ele vai fazer uma abertura maior. Então ele vai trazer a empresa, a classe e também a empresa. Aí tem por plano, por sexo, e aí tem várias opções que estão disponíveis na tela. Nessa aba boleto recebimento, ele funciona também de maneira similar. Então aqui é possível fazer uma análise por boleto do período e fazendo com essas quebras aqui, o sistema vai mostrar os dados separando com essas quebras. O reajuste realizado, a mesma coisa, é uma consulta de reajustes foram executados no sistema. Então ele mostra também os dados de ajuste. O reajuste simulado é a mesma coisa, ele mostra, você pode colocar o mês base que você está, se eu quero processar, o sistema vai mostrar o associado, né, cada de associado,
e vai mostrar a evolução de reajuste nos próximos meses, o quanto que vai ter de reajuste para esses, quanto que vai ser associado vai pagar. E também pode essa informação para fazer uma análise, uma projeção de quanto vai ter de em valores financeiros, quanto vai ter de reajuste por esse período. E para análise ele mostra nessa grid os dados e ele também pode ser exportado para Excel para ser manipulado pelo departamento de cadastro ou mesmo comercial.